Olá, seja bem-vindo ao projeto Um Mês para Viver. Eu sou o pastor Marcos e nós caminharemos aqui hoje com o primeiro princípio, viver apaixonadamente. Quantos anos você acha que vai viver? Você já pensou que a sua vida inteira pode ser resumida em um simples traço entre duas datas? Esse traço representa a sua existência. E é por isso que o Salmo 90, no verso 12, nos convida a viver com sabedoria, reconhecendo que os nossos dias são contados. Não se trata de temer a morte, mas de viver com um propósito. Cada decisão, cada relacionamento, cada sonho, tudo isso compõe o traço da sua história, do início ao fim dela. E olhando para Cristo que descobrimos o verdadeiro significado desse traço. Jesus, sendo eterno, viveu um tempo breve aqui na Terra, mas cada momento foi cheio de sentido eterno. Ele mostrou que a vida não é medida pela duração, mas pela entrega, pela intensidade. Quando ele disse está consumado, ele selou uma vida bem vivida. Em Cristo, até os nossos dias limitados ganham valor eterno. Então, se você entende que a sua vida é um traço, vem aí uma outra pergunta. O que é que você espera ao entrar em uma montanha-russa? Talvez você se pergunte o que tem a ver essas duas questões, mas é porque a vida não é uma reta previsível. Ela se parece muito mais com uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, momentos de medo, adrenalina e até de descontrole. Viver apaixonadamente nesse cenário é aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o percurso. Como Davi diante de Saul, somos muitas vezes desacreditados, assim como Saul desacreditou dele quando foi enfrentar Golias. Mas como ele, podemos seguir confiando no Deus que já nos livrou antes. Jesus também conheceu as curvas e os vales da vida. Rejeição, dúvida, dor, cruz. Mas em tudo ele confiou no Pai. E por isso, quando você se sente dentro dessa montanha-russa da vida, lembre-se, Cristo está no carrinho com você. Viver com paixão é não se deixar paralisar pelo medo, mas segurar firme na fé em Cristo Jesus, crendo que Ele transforma cada curva em um caminho com propósito. Então, apesar dos altos e baixos, você pode saber que a chegada segura é garantida. Mas sabendo disso, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você gerencia bem o seu tempo ou você é alguém procrastinador? O seu tempo é o recurso mais valioso. Mais do que dinheiro, status, talento, o tempo ele é limitado e é espiritual. Em 2 Coríntios 6:1, o apóstolo Paulo nos diz para nós não desperdiçarmos a graça recebida. E essa graça é exatamente o tempo que Deus nos deu e nós devemos viver com responsabilidade. Viver apaixonadamente cada minuto com a consciência de que você serve a um propósito maior fará você gerir melhor o seu tempo. E Jesus é o nosso modelo perfeito. Mesmo sendo Deus, viveu com um senso claro de missão. Ele não se apressava sem direção, mas também não procrastinava. Ele viveu cada dia de forma intencional, obediente e frutífera. Em Cristo, seu tempo é santificado. Cada hora, cada ação, cada pausa pode glorificar a Deus quando vivido com propósito e gratidão. Então lembre-se que nessa vida em uma montanha-russa, gerir o tempo é importante para glorificar a Deus. Mas qual é a sua fonte de energia para poder viver nessa montanha-russa gerindo melhor o tempo? No mundo agitado de hoje, todos buscam energia de alguma maneira. Mas força de vontade não é suficiente. Jesus nos lembra em João capítulo 15 que Ele é a videira e nós os ramos. Sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada. Permanecer nele é a única maneira de produzir fruto verdadeiro, encontrar força para o dia e viver com paixão contínua e real a nossa vida. Inclusive, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, o Senhor Jesus reforça que os cansados e sobrecarregados encontram descanso nele. Enquanto o mundo exige produtividade sem parar, Cristo oferece uma frutificação com descanso. Desconectado dele, até as melhores intenções vão se tornar fardos, mas ligados a ele tudo floresce. Viver apaixonadamente é viver nele, andar no ritmo da graça e deixar que ele produza em você o fruto eterno. E aí, eu pergunto para você mais uma coisa. O quanto você se ama? Porque se buscar uma fonte de energia revela para nós os nossos amores, então nós precisamos nos perguntar o que é que nós amamos. A Bíblia nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse amar a si mesmo não é uma ordem, mas é um pressuposto. Assim como você se ama, que você ame outra pessoa. Então o autoconhecimento é necessário não para que eu me coloque no centro, mas para que eu saiba como amar as pessoas assim como eu me amo. E Cristo é o nosso exemplo. Ele descansava, comia, orava, dormia. Ele cuidava de si mesmo, sem se afastar da sua missão. Em Jesus aprendemos que respirar fundo é parte do caminho. É ao recebermos a graça diariamente que podemos nos doar. Viver apaixonadamente exige equilíbrio, descanso, sabedoria, para que eu saiba amar com verdade e não com o esforço fingido.
Deus nos deu a graça de amar o próximo, assim como nós nos amamos. Mas para isso, eu preciso saber quais habilidades ou talentos que Deus deu a mim e que as pessoas muitas vezes não sabem. Na parábola dos talentos, um servo enterrou um talento que recebeu e foi fortemente, duramente repreendido. Ele não falhou, afinal de contas ele guardou, mas ele escondeu aquilo que havia recebido. A ideia não é de alguém que administra mal, é de alguém que nem administra verdadeiramente. Viver apaixonadamente, na verdade, é correr risco, usar o que ele te confiou. Alguns homens receberam 5, outros 2 talentos e eles desenvolveram isso. Jesus te deu habilidades para isso. E ele mesmo usou tudo aquilo que o Pai havia concedido a ele para que pudesse servir ao reino. O Senhor Jesus usou os seus dons, o Senhor Jesus usou o poder do Espírito que havia nele para que ele pudesse cuidar das pessoas e transformar a realidade onde ele vivia. Por isso, Deus deu a você talentos para que você possa viver de forma santa e colocar a mão na massa, servir com coragem. Paixão sem ação vira frustração, mas com fé nós podemos agradar a Deus com aquilo que Ele nos concedeu. Por isso, as coisas que Deus deu a você não enterre, não esconda. E é por isso que vem uma outra pergunta. Você já teve sonhos e não foram para frente? Ideias, projetos, chamados, e você colocou no freezer por medo, dor, frustração? Joel capítulo 2, verso 25, o Senhor nos lembra que Deus pode restaurar os anos perdidos, mas Ele não revive qualquer sonho, apenas aqueles que vêm dele. Alguns devem permanecer no passado, outros precisam ser descongelados com fé, oração e maturidade. Jesus restaurou Pedro após a sua negação, e com isso restaurou também o seu chamado para apacentar o seu rebanho. Talvez você precise voltar à intimidade com Deus, reconhecer seus medos e deixar que Ele sobre vida sobre aquilo que parecia ter morrido. Aquilo que Deus quer para nós não é sobre conforto, mas sobre a formação de Cristo em nós. E o que Ele deseja sempre será muito melhor do que aquilo que muitas vezes nós sonhamos. E aí, e se você tivesse apenas 30 dias para viver? Faria o que com isso? Enterraria seus sonhos? Enterraria seus projetos, seus talentos? Viver com urgência não é viver apressadamente, é viver com propósito, com tudo em ordem diante de Deus. Provérbios 28:13 ensina que o pecado não confessado, por exemplo, é o maior empecilho para uma vida plena. Quem confessa alcançará misericórdia. Viver apaixonadamente começa com arrependimento verdadeiro. Jesus viveu com urgência santa. Ele não corria atrás do vento, mas caminhava com clareza da missão. Ele confrontava, perdoava, restaurava e nos chama a fazer o mesmo. Viver a toda velocidade é viver com prontidão espiritual, não com ansiedade. É correr com leveza, sabendo que a corrida já foi vencida na cruz. Agora é só seguir, para frente, com missão. Portanto, confesse os seus pecados, peça a Cristo que perdoe você, mas também para que restaure você. Afinal de contas, o perdão de Deus não apenas nos limpa e nos purifica, como também nos habilita a toda boa obra. Esse é o nosso primeiro princípio, viver apaixonadamente. E isso implica coisas como saber o tempo curto da vida, os seus altos e baixos, mas entender que Cristo é a nossa fonte de energia. Nele nós encontramos descanso, para que assim deixemos os nossos pecados e vivamos em novidade de vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Um abraço e até mais.